Hoje vamos falar sobre a verdade sobre o mundo, o seu contexto político, de forma resumida, de forma breve, para entendermos o que está em jogo nesses últimos dias que estamos nesta terra. Pois bem, tem alguns rótulos que as pessoas carregam, muitos se intitulam, no qual também já usei alguns desses rótulos para me identificar. Que os rótulos são esses? Conservadorismo, liberalismo, tem a chamada ética libertária, um mais recente que é o, não tão recente assim, falo desses últimos anos, que é o chamado movimento Red Pill, entre outros rótulos nos quais as pessoas se encaixam para defender uma ideia, um pensamento, uma forma de vida, uma maneira de se expressar. E muitos cristãos também acabam se rotulando com isso, com esses rótulos, como se ele precisasse de algo a mais para expressar a sua fé. Para alguns, o rótulo só de cristão, filho de Deus, não é suficiente. Ele precisa de algo a mais e acaba aderindo a esses rótulos. E não percebe que há um perigo muito grande quando você se encaixa nisso, uma vez que não são os ideais cristãos que estão sendo defendidos por esses grupos, por esses pensamentos. Eles se valem de algumas ideias da Bíblia, do cristianismo, para validar as suas ideias, os seus pensamentos, e muitos acabam embarcando nessa. Eu sou conservador. Então, conservador virou sinônimo de cristão para alguns. Não é verdade. De forma bem rude, conservador, na sua origem, fala de comércio, mas não vamos entrar nisso aqui. Eu quero falar a respeito dessa verdade sobre o mundo, desses rótulos que não precisamos nos aderir a esses rótulos para expressar a nossa fé, expressar a nossa crença. Falando sobre essa questão política, observa-se que o mundo ele está numa verdadeira panela de pressão, uma espiral na qual há guerras, conflitos armados, guerras comerciais, todo tipo de situação que estamos presenciando. E observa-se que não há acordo para o mundo, não tem acordo para este mundo. E o que está em jogo? Está em jogo é o poder. As nações, os grandes líderes mundiais, eles almejam o poder a qualquer custo. Tem as alianças políticas, as alianças entre as nações, mas isso vai até um certo ponto. O que prevalece no final aqui é aquilo que determinado líder defende, a sua ideia, o seu idealismo, a sua visão de mundo. Aí tem aqueles que vão dizer assim, mas há uma aliança para proteger Israel, até certo ponto, porque a Bíblia afirma que haverá um momento que as nações se juntarão para guerrear contra Israel. Haverá esse momento, como se Israel fosse o motivo, o problema no qual deve ser solucionado para que haja uma paz global, uma paz mundial. Mas isso aí precisaríamos entrar em questões proféticas para explanar melhor isso. O que eu estou querendo dizer é que essas ideias globais, esses pensamentos políticos, ele já tem data e momento certo para findar. Veja que Israel é o relógio de Deus. Então estas guerras que se ensaiam, que já acontecem, que outras nações irão ser arrastadas para essa guerra que está acontecendo agora lá no Oriente Próximo, é um divisor de águas para começar, vamos dizer assim, a grande tribulação, os tempos do fim. Isso vai escalonar ainda mais. Então, eu já falei que o que está em jogo é o poder, já falei que uma vez que nos rotulamos com esses rótulos de conservadorismo, liberal, ético, sei lá o que, movimento Red Pill, a gente não consegue ter a visão total daquilo no qual nós fomos chamados. O que eu e você estamos fazendo em meio a todo esse discurso, em meio a todas essas guerras e esses conflitos? Eu falo dos medianos, aqueles que não têm um destaque político, social grande. Claro que eu acredito que
tem aqueles que foram chamados por Deus para a política. A Bíblia tem lá vários relatos de homens que foram usados por Deus dentro de esferas de poder. Claro que isso é possível, mas a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Veja também o que diz o Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaço as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Isso aqui é um salmo profético, no qual as nações elas vão se unir contra a tudo aquilo que se chama a Deus, que representa Deus. Está lá em uma das cartas de Paulo à igreja de Tessalônica, ele fala sobre isso, que vão se levantar contra tudo aquilo que representa qualquer tipo de religião. E o salmo profético vai dizer que Deus vai se rir deles, vai caçoar deles, porque haverá uma batalha final na qual Cristo irá vencer as nações, ou todas as nações que se levantar contra a fé, contra os princípios morais de Deus. Pois bem, nesse jogo de xadrez, o discurso é empregado para que as pessoas acabem deixando levar por esse discurso, sejam influenciadas, sejam dominadas, enfim. A democracia, justiça, as eleições, defender a Constituição, enfim, esse discurso, ainda que tenha muita verdade nele, que é necessário a gente zelar pela democracia, pela justiça, por princípios comuns para todos. Em parte desse discurso é uma maneira de manipular, controlar a opinião pública, porque é um jogo de cartas marcadas. Lembre-se, o que está em jogo é poder, e o mundo não tem acordo. Uma vez que o mundo não tem um acordo, guerras estouram, conflitos estouram. A prova disso é o que está acontecendo aí em toda parte do mundo. Então, o que está por trás disso é o poder. Então, o governo de Deus será manifesto. Com isso, eu quero chamar a sua atenção para você sair dessa hipnose midiática. Não precisamos de rótulos. Não precisamos defender um ideal filosófico que alguém defende, um grupo defende, para que a gente seja encaixado de alguma forma. Não precisa, você não precisa de rótulo. O cristão ele não precisa de rótulo. O ser humano ele almeja, ele deseja estar inserido em algo, fazer parte de algo maior. Quando o cristão ele entende que ele pertence a um reino maior, a algo que vai além dessa terra, além deste mundo, ele rompe com isso. Ele quebra com isso. Ele sai dessa matrix. Rompe com esses rótulos, rompe com esses ideais. Por quê? Isso mais atrapalha do que ajuda. Quando você cria um engajamento em cima disso, começa a levantar bandeiras, você vai acabar fazendo parte de um grupo, sendo que você na verdade faz parte de um todo maior. E você, como eu falei anteriormente, são grupos, ideias camufladas com ideais cristãos, bíblicos, para defender outro ponto. Então não se iluda, eu já entrei nessa, já defendi algumas dessas bandeiras que eu citei aqui, e chega no momento em que você fala, mas o que é que eu ganho com isso? O que é que minha vida melhorou com isso? Então precisamos sair dessa, o mundo não tem acordo. O líder da sua vida é Deus. Você é o líder da sua vida, você governa a sua vida debaixo do governo de Deus. Pois bem, sabendo que todos esses conflitos, tudo isso levará a uma bifurcação na qual haverá um grande conflito final, nós precisamos nos colocar de um lado, ou do lado de Deus, ou do lado do governo humano, do governo terreno. Homem nenhum na face da terra, ele tem o poder de trazer uma paz mundial. Ele tem o poder de unir as nações, de resolver os problemas. Quanto mais nós damos ibope para tudo que está acontecendo, deixamos de empregar energia naquilo que realmente importa, na nossa família, na nossa vida emocional, espiritual, profissional.
deixamos de ajudar quem realmente precisa. Alguém diz, mas não é a forma que eu encontro de ajudar essas pessoas. Eu vou novamente citar aqui. Se você foi chamado, tem um chamado de Deus para a política, perfeito. Existem homens que eu creio que estão aí na política que entende que o fim se aproxima, que há uma consumação dos fatos, das coisas, mas eles entendem que é necessário lutar contra isso. Deus tem seus representantes, eu creio que Deus tem seus representantes em Brasília, no Congresso americano, por aí mundo afora, Deus tem os seus representantes. Eu estou dizendo você, cidadão comum, que precisa sustentar sua família, que precisa cuidar da sua vida, que precisa se resolver emocionalmente, espiritualmente, está empregando energia nisso. Não é o seu chamado. Se for o seu chamado, vá. Mas se você não e você está engajado nessas causas, nessas nomenclaturas, nesses discursos, nesses rótulos, você está perdendo tempo. Eu já perdi tempo com isso. Hoje, não mais. Sabemos que tudo isso que está acontecendo é um ensaio para a manifestação do anticristo. O que é o anticristo? O anticristo é aquele que luta contra Cristo e se coloca no lugar de Cristo. Esse sim trará uma paz temporal para a terra, para o mundo, aonde muitos serão enganados. Mas o alerta já está sendo dado. O tempo é esse, o tempo de acordar, de despertar, para fugir deste governo humano e se submeter debaixo de um governo totalmente divino. O mundo não tem acordo. Saia dos rótulos, fuja desses discursos que mais confunde, que mais prende. Você vê que os líderes mundiais, eles não têm acordo, eles não têm um ideal comum. São alianças que são feitas para, até certo ponto, eles conseguirem ali alcançar os seus métodos, aquilo que eles desejam alcançar, mas no final, quando há uma intenção de dominar, impor uma ideia de forma mundial, isso acaba gerando guerras, conflitos, mortes, sofrimento, dores, desesperança. Mas aqueles que conhecem como será o final da história, como será a consumação de todas as coisas, foge disso. Então, fuja hoje, saia desta bolha, desta matrix, como queira chamar, saia desta hipnose que está estabelecida. O mundo ele está cada dia mais cruel, mais perverso. As pessoas estão ficando doentes, deveras vezes, por acreditar em uma salvação que está aqui e, na verdade, ela não está. A salvação, ela está em Jesus. Obrigado por ficar até aqui. Curta, compartilha, se inscreva. Um grande abraço e até a próxima.